Bom dia, glória a Deus, né? Manhã do dia 24 de abril de 2019, agora são exatamente 9 horas e 33 minutos, né? 9 horas e 23 minutos. Hoje a leitura da palavra teve um atraso por conta de algumas circunstâncias, mas vamos fazer uma oração. Pedir ao eterno Deus Todo-Poderoso que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Cobre-nos com a tua graça, com a tua misericórdia, com a fidelidade do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, ó Pai, na leitura da tua palavra. Manifesta, Pai, o teu poder, a tua graça sobre nós. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Sê conosco, sê misericordioso, nos dá a tua bênção, faz a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então começamos hoje aí o segundo livro de Coríntios e no capítulo 1. Como eu estou com o celular, não dá para selecionar, deixa eu ver, não, fica muito ruim selecionar, então eu vou dizendo o versículo e a gente vai lendo. Versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo e Timóteo, ok? Escrevendo aos irmãos em Coríntios. Consolados para consolar. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, versículo 4, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Versículo 5, porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Versículo 6. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, é para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos ou fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Versículo 9. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10. Deixa eu só fazer aqui ficar aqui no modo avião, para que não haja nenhuma interrupção. Versículo 10. O qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Mudanças por amor à igreja, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo mormente em relação a vós. Versículo 13. Pois outra coisa não vos escrevemos, senão as que ledes, ou mesmo reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. As reconhecereis, né? Correto. Versículo 14. Como também já em parte nos reconhecestes, que somos
a vossa glória, assim vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que recebesseis um segundo benefício. Versículo 16. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a vós, e ser por vosso intermédio encaminhado à Judéia. Só fazer um parênteses aqui, amado. Esse relato de Paulo também deixa claro que as igrejas e as congregações ou os irmãos espalhados em todas essas cidades que o apóstolo Paulo fala, né, também serviam de um apoio, eram pontos de apoio que subsidiavam todo o trabalho missionário de pregação aos gentios, ok? Então, os irmãos que recebiam nas suas casas, como nós vimos na carta, no capítulo 16 que nós lemos ontem, as várias igrejas espalhadas e as congregações espalhadas, elas serviam como um suporte para que o apóstolo Paulo, para que o Apolo, para que Timóteo, para que esses irmãos pregassem o evangelho e tivessem consolo, tivessem o quê? Guarita, tivessem onde ficar mesmo. A verdade é essa, a verdade nua e crua é essa. Apesar do apóstolo Paulo defender o seu apostolado trabalhando ele mesmo, com as próprias mãos dele, ele dependia em muita medida desses cristãos que cediam suas casas, que faziam coletas, né? No primeiro livro de Coríntios, lá que a gente viu, no primeiro livro, né? Em vários capítulos a gente vê ele falando de coletas, né? E nas cartas todas de Paulo a gente vê Paulo falando sobre as coletas que as igrejas faziam, as igrejas que sustentavam o trabalho de viagem, né, do apóstolo Paulo. Então, continuando, versículo 17. Ora, deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero faço segundo a carne, para que haja comigo o sim, sim e o não? Versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não. Versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Versículo 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Versículo 22. O qual também nos selou e nos deu como penhor, ou glória, o Espírito em nossos corações. Ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que para vos poupar que não fui mais a Corinto. Só um parênteses aqui, quando ele fala aqui no versículo 22, né, que ele nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Se você já penhorou uma joia, o que acontece? Você tem uma joia preciosa, você tem uma aliança, um cordão, você tem um bem valioso de ouro, né? Aí você leva lá no penhor, né? Geralmente as pessoas fazem isso muito na Caixa Econômica, vai lá no penhor e diz, olha, essa joia aqui eu quero receber um valor por ela. Ok, a avaliação, claro, ela é um pouco menor, e aí eles te dão uma garantia de retirada, preferencialmente para você, daquele bem. Eles te dão dinheiro e você assina um contrato, e aquele contrato é o penhor, é a garantia de que só você vai poder penhorar aquela joia, mas você tem que cumprir o que está escrito no contrato, em determinado prazo. Se você não for lá, a joia vai a leilão e você só recupera a joia no leilão, concorrendo com todas as outras pessoas, aí por um valor, né, de leilão, que o leiloeiro vai e avalia, e você vai ter que pagar novamente por aquilo.
ok? E aquilo ali pode não ser arrematado por você. O apóstolo Paulo está recuperando essa ideia de penhor para nos dar uma lição sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da garantia de que nós somos de propriedade do Senhor. Assim como a joia que você pegou e deixou no penhor, aquele papel que te dão é a garantia de que aquela joia é sua, mas ela não é exclusivamente sua. Por quê? Porque se você perder o prazo, ela vai ser dada para outra pessoa. Mas em relação a nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Lembra a palavra do apóstolo Pedro? Vós sois geração santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então vamos continuar a leitura. Versículo então 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores do vosso gozo, pois pela fé estáis firmados. Amado, que riqueza de detalhes, e de informações. Mas o que fica na síntese, eu acho que o que foi mais forte nesse versículo, nesse capítulo 1, foi a questão do penhor do Espírito em nossos corações. Que você chame a presença do Espírito Santo para a sua vida nesse dia, e o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Deus seja com você, com a sua família. Cuide dos seus, ore pelos seus, visite os enfermos, os doentes, ore pelas pessoas, interceda por outras pessoas para que Deus também possa te abençoar nessa área. Deus abençoe, pessoal. Valeu.